Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta, o seu programa semanal que tem foco em temas de interesse das famílias. Nos últimos tempos, concretamente nos centros urbanos, os dois principais centros urbanos do país, Praia e São Vicente, registram-se muitos casos que têm a ver com assaltos, roubos e até assassinatos. E esses casos têm suscitado reação da população, a sociedade meio apreensiva. Por isso, hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, trazemos para tema de conversa segurança, numa perspectiva alargada, observando para dentro de casa, para o seu bairro, e vamos observar para este assunto com dois estudantes de gestão de segurança. Estamos a receber Eliandro conosco. Primeiro, eu cumprimento o Eliandro, que é Pinto. Boa tarde. Boa tarde. E também estamos a receber Márcio Soares. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aos dois por virem aqui conosco, para estarem aqui, para conversarmos sobre este tema que é de interesse das famílias e de toda a sociedade. E ao longo deste programa também vai poder participar. É só ligar para 594 9714, 594 9714, este número que aparece agora no seu ecrã. Dê um toque para este número e a nossa assistente da produção vai entrar em contato consigo e vai poder dar a sua opinião neste programa. Também, se quiser, procura-nos no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixe os seus comentários e ao longo deste programa também vamos lendo aqui as suas participações. Este programa é transmitido na TCV e na TCV Internacional e depois fica também na página da RTC no YouTube. Agora vamos concentrar aqui no nosso tema de conversa, hoje segurança, numa perspectiva alargada, ouvindo estudantes do último ano do curso de Gestão de Segurança. Começamos com Eliandro Pinto para observarmos primeiro dentro de casa como é que nós podemos falar de segurança, insegurança, criminalidade em família. Muito boa tarde outra vez. Primeiramente gostaria de agradecer o convite da TCV para este tema tão pertinente e tão atual. Cumprimentar o meu colega de painel, Márcio Soares, e ao jornalista Odair Santos e todos que nos acompanham em casa. O tema, a família em casa, a família e em casa, a segurança deve ser tratado num âmbito geral. Não só no âmbito da criminalidade. Tem muitos fatores que devem ser vistos, devem ser lembrados, principalmente a questão da segurança física das pessoas. É um assunto que é pouco explorado, que é a questão de agir na prevenção. Ou seja, em casa devemos ter a cultura da segurança para a prevenção, a cultura de educar os filhos para questões como do gás, educar como se deve agir em situações de crise, por exemplo, como em casos de pequenos incêndios, em casos de situações, por exemplo, de engasgamento. Imagine num jantar em família, alguém engasga, o que devemos fazer? Ou seja, são muitas questões que levam ao âmbito físico e que devemos estar preparados em casa. Outra questão é a família é a base. Sendo a base, a sociedade é um espelho da família. Ou seja, se falarmos em cultura de segurança, devemos falar primeiramente na família como base, de onde vem essa cultura, como devemos ensinar o pessoal em casa a comportar questões como de segurança no nosso bairro. Tem bairros ditos de um grau de periculosidade maior, grau de periculosidade maior. Então, devemos ensinar que a liberdade, falamos muito em liberdade, mas que a liberdade, às vezes, temos de pôr uma parte de lado para a nossa segurança. São questões como, por exemplo, a hora de sair da casa. Muitas vezes no verão vemos, por exemplo, pessoas à porta da casa aproveitando o fresco, aproveitando a internet da casa. São questões que devem ser tratadas primeiramente
E logo depois devemos falar também da questão de observar. Observar, os pais devem observar em casa a atitude dos filhos, ver a questão da saúde mental. Estamos numa época que se ouve muito falar de problemas como a ansiedade. Então, para falarmos da segurança, todo tem de ser Ou seja, abordado. todos esses elementos devem ser levados em conta numa Exatamente. conversa em família e sempre também para alertar em casos, como disse, nos ditos bairros que podem aparecer, que podem sugerir que tenha menos segurança ou que pode aparecer mais perigo. Também, Márcio Soares, qual é a sua perspectiva em termos de abordagem da segurança, tanto em casa como também no nosso bairro? Boa tarde novamente, cumprimento a todos os telespectadores da televisão de Cabo Verde. Aqui no estúdio, cumprimento o meu colega Leandro e ao jornalista Odair Santos. Agradeço à TCV pelo convite. A segurança é um todo ou um bem para a sociedade. Devemos adotar medidas que sejam eficazes e, por isso, temos que apostar mais na segurança. Na casa, temos que começar, como disse o meu colega Leandro, com uma cultura de segurança, visto que a família é a primeira base que temos. Quando nascemos, já estamos inseridos num meio que é a família. Da família se injeta-nos para uma sociedade. A família, então, faz a preparação da criança para a sociedade. Disto, temos que fazer uma boa preparação, para ter uma cultivação de valores, dito na segurança. Também há que houver medidas de prevenção de vida. Nesse aspecto de prevenção, como abordar, por exemplo, uma criança em relação à questão da criminalidade ou insegurança que pode existir? Como é que deve ser a abordagem, como é que deve ser a conversa sobre estes dois assuntos? Bom, em primeiro lugar, temos que ser sinceros com a criança. Dizer a real situação da rua. Ensinar o que a rua é capaz de lhes ensinar, o que não aprende dentro da casa e o que a rua vai lhes ensinar. Com isso, a criança já vai para a rua com uma consciente do que existe na rua e preparada com a educação que recebeu na casa. Por isso, uma boa estruturação a nível familiar permite-se muito que a criança tenha uma boa base para estar preparado na sociedade. Quando nós pensamos em prevenção e diz uma família bem estruturada, está a pensar numa família clássica ou não necessariamente? Não necessariamente. Uhum. Porque em Cabo Verde tem muitas famílias. Temos famílias com avós e netos, temos famílias com tios, tias, sobrinhos e mãe, filhos. Temos muitas famílias assim. Uhum. Uma família bem estruturada, o que nos é ensinado pelas doutrinas é uma família com mãe, com pai e com uma ajuda externa de tios, avós, para uma boa educação. Mas uma boa família mesmo é aquela família de valores, aquele valor cabo-verdiano, aquela cultura que vem desde há muitos tempos, talvez o tempo dos meus bisavós, tempo da minha avó, aquela cultura de respeito para com as pessoas, e isso ajuda muito na segurança. Por quê? Porque na segurança precisamos, primeiramente, de respeito. Quando respeitamos o que não é nosso, quando respeitamos o que é a regra da sociedade, estamos a garantir a funcionalidade da segurança. Como nós podemos falar em prevenção através de valores? Bom, sendo a família a base da sociedade, então a primeira instituição que uma criança tem contacto, os valores são fundamentais para primeiro, que haja um ambiente saudável, um ambiente honesto, um ambiente onde há comunicação. Esses são os pilares. Devemos também ter um ambiente de regras estabelecidas dentro da casa. Hoje em dia, vemos as crianças têm acesso a muitas coisas que os pais não estão presentes. Por exemplo, a internet, que é um mundo fora da casa. As crianças, sim, devem ter acesso à internet, devem ter acesso à informação, mas controlado pelos pais. Se houver um ambiente onde há
onde há essa comunicação, onde há limites impostos dentro da casa, o controle pelos pais vai ser muito mais facilitado. E logo ao sair para a rua, ao sair do ambiente que é o ambiente confortável, que é dentro da casa, as crianças vão ter o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Então, a cultura da segurança, primeiramente, deve vir de dentro da casa. Não das outras instituições. Sim, as outras instituições são importantes, a escola, a religião, mas dentro da casa que vem a base para tudo que está na rua. Quando nós falamos, por exemplo, de segurança e também a questão da criminalidade, deve ser uma preocupação de cada morador para o seu bairro? Exatamente. A preocupação da segurança vem da sociedade, vem de onde o indivíduo está inserido. Ou seja, se não houver um ambiente onde os moradores privilegiam a segurança, se não houver um ambiente onde os moradores saibam discernir comportamentos de risco, vai ser um bairro propenso à entrada de criminosos, à entrada de pessoas que vão destabilizar a comunidade. Então, a segurança vem primeiro dos moradores. Vem dos moradores, da comunidade, depois que vai para os órgãos do Estado. Atualmente nós temos registros, tanto em notícia como em algumas pessoas também a relatar, assaltos em supermercados, minimercados, roubos também acontecem em casa das pessoas, caço-bode na via pública. Como é que vocês, enquanto estudantes do último ano do curso de Gestão de Segurança, conseguem observar para essas situações e como é que vocês podem, por exemplo, sugerir em termos de prevenção antes de começarmos a lançar ou desoriar dentro da academia? É gritante. A situação é gritante, traz uma preocupação enorme, porque está em causa uma das liberdades e das maiores liberdades que temos na Constituição, que é direito de ir e vir na tranquilidade, na paz. Então, há que se ver que a situação é muito preocupante mesmo neste momento. Então, temos que fazer um trabalho de prevenção. Prevenção. E como? Isso, começando na família, uma bela orientação mesmo na família, dizendo o que é droga, o que a droga traz, o que é prostituição, quais são as consequências da prostituição. Uma orientação digna e honesta para com as crianças, para que quando se chega na sociedade encontram tudo isso, que é bem visível aos olhos nus na nossa sociedade, o uso da droga hoje, a prostituição, e as crianças hoje em dia estão mais evoluídas que os nossos pais. Tem acesso às tecnologias, tem acesso a tudo. Então, disso, as informações são muitas e a tentação para o consumo ou para a prática de atos ilícitos ou de drogas são muitas também. Disto tem que haver uma prevenção de base. Fala aqui de prevenção, por exemplo, um pai assistir uma série maior de 6 anos com um filho que é adolescente, poderia ser um bom momento também para educar, para dizer, não, nesta série fala aqui sobre consumo de droga, sobre prostituição, sobre assassinar o outro, e aproveitar aquele momento também para educar, para explicar. Isso seria uma forma também de prevenir a criminalidade e de prevenir a insegurança? Bom, a questão de drogas, nesse momento, é uma questão mesmo gritante na nossa sociedade. Hoje podemos ver que o consumo ou que a normalização das drogas tem sido feito. Então, essa questão de drogas tem de ser discutido mesmo em casa. Eu falei antes da questão de ter um ambiente honesto dentro da casa. Ou seja, tem questões que não devem ser tratadas como tabu. Principalmente essas questões das drogas. As drogas hoje em dia têm estado com uma facilidade enorme na sociedade. Ou seja, não é difícil um adolescente sair da casa e ter acesso a drogas.
Ou seja, deve ser criada uma cultura dentro da casa onde é passado aos filhos valores que não podem ser quebrados. Ou seja, explicar valores através de exemplo, eu dei-lhe um exemplo. Poderia ser algo parecido assim? Sim. Não limitar, não dizer para não assistir, mas assiste, é um momento que eu vou lhe educar. Limitar é a pior coisa. Não podemos limitar os nossos filhos a esse tipo de conteúdo. Devemos educar. Devemos falar das consequências, devemos falar de tudo o que há à volta, devemos incutir a mentalidade de que aquilo pode trazer, pode e vai trazer mais tarde comportamentos de risco, consequências muito graves. Ou seja, não podemos limitar os filhos a nada. Devemos sim impor regras dentro de casas, mas não limitar no que tange a conteúdos que mostram como funciona a sociedade atualmente. E nesses conteúdos os pais aproveitam para ensinar, para falar. Por exemplo, vocês disseram aqui, hoje em dia os jovens, adolescentes, também as crianças têm acesso às tecnologias e nas tecnologias nós temos coisas boas e más e temos acesso a jogos que são instalados sobre matar, sobre atirar para o outro e outras coisas mais. Os fatores, tanto as coisas que vêm de fora, muitas vezes pode ter um efeito negativo e isso também suscitar o que estamos a viver agora, a questão da insegurança, a questão da criminalidade. Primeiro, Márcio, para comentar isso. Para mim, isto tem alguma... Pode ter a ver? Pode ter a ver. Por quê? Porque nem todas as crianças têm uma orientação digna, honesta dos seus pais. O acompanhamento durante o dia, às vezes há pais que saem para trabalhar e só voltam à noite. Isto faz com que eles usem e abusem da tecnologia da pior forma. Isso, com jogos de videogames como de atirar, de assassinos, isso pode ou não pode, depende de como a criança está a ser acompanhada e qual é a educação que os pais lhe dão, pode se refletir na nossa sociedade. Bom, sobre este assunto também. Vivemos em um mundo globalizado, né? Então temos acesso a tudo. O que passa nos Estados Unidos, temos acesso imediatamente aqui em Cabo Verde e em qualquer parte do mundo. Ou seja, muito do que é o modus operandi de alguns crimes que é feito no exterior tem reflexo aqui em Cabo Verde. Ou seja, tudo o que é bom vem para nós e tudo o que é mal também. Então, muito do que é a criminalidade vivida aqui vem de fatores externos, vem do que se vê na internet, vem de jogos que estimulam isso, vem de notícias, ou seja, a mente é fértil. Sendo a mente fértil, pode ser para coisas boas ou para coisas más. E hoje, no programa Sociedade Aberta, estamos aqui a falar sobre segurança numa perspectiva de dois jovens universitários no último ano do curso de Gestão de Segurança. Você já sabe, pode participar também, é só ligar para 594 9714, dê a sua opinião. Nós saímos à rua, ouvimos alguns cidadãos sobre o que passa neste momento na nossa sociedade sobre segurança. Vamos acompanhar. Toda gente cria vacinação sente um bocadinho de medo, porque as coisas atualmente é uma situação catastrófica. E nem que a polícia trabalha direito, por exemplo, para bem dizer, obras públicas, a polícia que está na rua, até a policial na rua, mas tem aumentar mais efetivo na rua, mais vigilância e também tem que ser mais rude, mais bandido, pá. Normalmente os rapazes novos que podia ser grande jovem, também o governo é culpado que trabalha, mas mesmo assim que lá não é causa, modo de mim empreendedor. Nunca pensei de nada, nem toda gente pode ser empreendedor. Mas realmente vou querer, vou correr atrás, vou conseguir ter boas coisas assim com vandalismo. Da malta fala, depois para força, depois para o juízo, nem para fazer coisa maior, porque aquele lá te leva
só para destruição e o país está a ficar mais triste, nós não temos seguro. Hoje em dia, por exemplo, quando você bem trabalho, você deixar a casa, você bem uma boa família, você ficar com receio? Muito receio, não te preocupado, me reforçar a segurança de fechadura, de viver, tentar bater grátis, porque lá tem a minha casa principalmente, quase todo dia tem caçabode. Estou a agredir pessoas, vou ver pessoas a gritar, mim mesmo salvamos duas pessoas lá na rua, tinha uma polícia está a chegar por instante, mas os maltas estão muito agressivos. Isto tem uns bois que boca toia, os bois que praticamente que é novo, bois jovens, muito agressivos. Matou gente, mas tem parar com as coisas que eu nunca te senti seguro, para dentro da casa quando está mais na rua. É uma situação gringa, sim, que é extremamente preocupante, porque nós estudo, não sei, tipo, na hora que não sei de nossa casa para trabalho, nossa casa está a ficar sem gente, ele é uma preocupação, porque a qualquer momento eles podem assaltar nossa casa, o que é que não tem que fazer? É jogar para seguro, tranca a porta, fazer aquilo que não puder fazer para prevenção. Na rua, estou com cautela, estou sempre ativo, se a gente a dizer com um olho para frente ou um olho para trás, para precaução do nosso dia a dia. Mas o que é que me estou a achar? Devia ter mais policiais na rua para o controle deste pessoal que está a fazer da caça-bode, agredir pessoas nesses lazer. Não te querer mais policiamento também, mas também não te querer mais reabilitação, onde é que a pessoa, quando ele for encarcerado, que ele bem para a sociedade, ele tem que ser reabilitado lá dentro também. Quando ele vem para a sociedade, para ele ter uma maneira de viver mais direito, para te entender, para tornar bacana aquela mesma coisa. Então, não tem que ter mais reintegração social, para te entender, e não tem que ter mais programas também para combater a pobreza, porque tudo isso é fonte está aí lá atrás, lá na pobreza. Não precisa tomar bastante cuidado, principalmente com crianças e adolescentes, que tomar para a escola, esta corre mais risco, e também não precisa tomar cuidado nas saídas noturnas. Por exemplo, uma coisa é alguém sair só, outra coisa bem diferente é alguém sair com criança ou então com adolescente. E não precisa, mim é a favor de volta de BAC, porque notava com uma certa segurança, e notava também com uma certa atitude em relação a pessoas dizendo delinquente. Então, estou achando que não precisa de reforço policial na rua, não precisa também de consciencialização em termos de segurança. As pessoas precisam escolher lugares que estão bem, hora de voltar para casa, e também o cuidado em si com filhos e também com a casa de uma forma geral. Ou seja, não abandonar a casa para toda gente sair na rua, e também não chegar na casa a altas horas da noite com crianças pequenas e adolescentes. Me preocupa a mim e me acredita que toda gente também, porque a boca está a ficar tranquilo na casa nem na rua, principalmente se botem filhos, vai para a escola, está bem, boca de saber nunca de maneira que pode ser, botar. Então, já que a violência está aumentando e já salta cada vez mais violento, coisa que antes nunca estava a olhar na São Centro e agora parece que ele teve a moda. Então, já que tem que ser tomada algumas providências em relação a isso, reforçar a segurança, polícia de intervenção. Antigamente, quando tinha BAC na rua, tinha um certo respeito. Tinha o gangue que acabava para disfarçar um bocote naquela altura, logo quando o BAC entrar. E então já que estava a fazer um bom trabalho e então já que isto já falta grinha assim. O programa Sociedade Aberta hoje aqui a falar sobre segurança numa perspectiva bastante alargada. Portanto, se quiser participar, é só ligar para 594 97 14. 594 97 14. Liga para este número que aparece no seu ecrã e a nossa assistente vai retornar. Daqui a pouco vamos abrir a nossa linha para receber as suas ligações. Mas tem que fazer isso agora, porque normalmente muita gente deixa para o fim. Quase no final do programa será impossível meter os telespectadores em linha. Também através da Sociedade Aberta no Facebook. Portanto, Leandro Pinto, nós acompanhamos agora algumas pessoas que nós ouvimos na rua. Eu gostaria que fizesse o seu comentário do que essas pessoas disseram. Focalizaram muito na questão da insegurança.
Ok. Como podemos ver, a questão do sentimento de insegurança nesses últimos tempos tem estado aflorado no seio dos cabo-verdianos, principalmente na cidade do Mindelo e na cidade da Praia. Ouvimos também falar de mais policiamento nas ruas, da retoma da BAC. É importante, sim, o policiamento ostensivo é importante, deve haver presença do Estado nas ruas para as pessoas verem que as incivilidades não estão largadas, mas o policiamento ostensivo não é o único meio. Devemos, sim, primeiramente optar pela prevenção, ou seja, não prevenção da criminalidade em si, mas prevenir que o cidadão não vá para o caminho da criminalidade. Ou seja, os esforços são maiores quando o cidadão já está naquele caminho. Os esforços para o Estado devemos prevenir com políticas públicas, económicas, sociais, direcionadas para os cidadãos, para prevenir que esses vão para esse caminho. Sim, deve haver toda uma estrutura policial nas ruas. Quando o problema já está, devemos combater esse problema. Por exemplo, podemos observar o caso de Nova Iorque nos anos 90, onde foi implementado o sistema de tolerância zero. Deu resultados, mas primeiramente devemos prevenir. Devemos ter políticas públicas assertivas. Então, esse é o caminho. O caminho é prevenir para depois não remediar lá na frente. Vamos ouvir também o Márcio Soares sobre o que disseram as pessoas na rua. Isso é o que eu ando a dizer com os meus colegas e com a população na rua, incentivando para uma cultura de prevenção a nível de segurança. Mas também é de ver que desde 2019 para 2020, com a crise pandémica, depois com o mundo em recuperação, houve-se uma guerra em Ucrânia. Isso acaba por afetar duas coisas muito importantes. Um é a economia do país e outro é o desemprego. Há uma inflação enorme e há um poder de compra muito baixo. Isso afeta muito as famílias, sobretudo em Cabo Verde, onde somos um país em desenvolvimento, um país pobre ainda. Há que se ter medidas preventivas para dar vazão a essas problemáticas na sociedade mindelense e da Praia. Com isso, devemos, primeiramente, como disse alguns das pessoas nas ruas, ter cuidado. Primeiramente, temos que pensar em nós, na nossa segurança. Como sair da casa? Ao sair da casa, o que fazer? Verem para baixo, para cima, andar atento na rua e deixar... Não andar com o móvel ali a responder mensagens. Pois, na o móvel rua, é um dos principais fatores por sermos vítimas do custody. Depois, o policiamento na rua é importante, sim. Houve-se um investimento nas câmaras de vigilância, dita cidade segura. Isso é muito importante, sim. As câmaras de vigilância têm a sua importância na sociedade, mas também temos que ver que o policiamento na rua, a proximidade das polícias, isso traz o sentimento de segurança para as pessoas. Quando há a presença de pessoas mesmo, de polícias, andamos com um sentimento, com armas relaxado, mais calmo, sem a pressão de que estamos a ser seguidos ou que podemos ser atacados no caminho. Então, o nosso Estado tem que tomar medidas assertivas, políticas públicas que dão vazão a esta grande problemática. O que acontece no mundo com guerras, insegurança, que nós é reportado aqui, pode ter influência também na nossa sociedade? Pode e tem. Vivemos num mundo globalizado e Cabo Verde depende muito do exterior. Ou seja, se tivermos um ambiente de crise lá fora, um ambiente de instabilidade, tudo isso vai ter influência em Cabo Verde.
Tivemos, por exemplo, a questão da pandemia primeiro, depois da guerra, aumentou os níveis da pobreza, a inflação aumentou, ou seja, todo esse ambiente acaba por influenciar na pobreza. A pobreza não é um fator determinante, mas não podemos fechar os olhos que está ligado à questão da criminalidade. Ou seja, se houvermos um ambiente desfavorável à volta do mundo, isso impacta diretamente as questões sociais, as questões económicas e políticas dentro da Cabo Verde, o que leva à criminalidade. Uhum. E essa é a sua opinião também sobre a questão que o que acontece lá fora pode influenciar? Sim, vivemos num mundo hoje, vivemos num mundo globalizado, um mundo onde as informações passam rápido e, sobretudo, Cabo Verde, que é um país dependente do exterior, e isso afeta, sim, na nossa sociedade. Eu gostaria de ouvir também da vossa opinião sobre o papel da academia, ou seja, vocês são estudantes, estão a ser formados na questão de gestão de segurança. Qual deve ser o papel na questão da prevenção, nós podemos, ou da gestão destes fatores que têm a ver com delinquência? A academia tem um papel extremamente importante e que ainda precisa de dar mais valor. A academia forma pessoas com conhecimentos técnicos para tratar desse sentido, para realizar estudos, deixando de lado o senso comum, observar, realizar estudos e propor novas soluções, propor novas políticas públicas assertivas, que o governo é auxiliado por pessoas que têm conhecimento técnico para tal. Sem isso, é impossível a tomada de decisões ser de uma maneira assertiva. Nesse âmbito, a academia é extremamente importante para a formação de opiniões assertivas, de opiniões técnicas, de políticas públicas assertivas. Então não podemos deixar de fora a academia, as pessoas que são formadas nesse âmbito, que estudaram para esse fim. Uhum. Márcio, também sobre essa questão de como é que a academia pode ajudar a melhorar a situação ou mesmo fazer essa gestão tanto da delinquência como da criminalidade? A academia tem um papel de extrema importância, visto que a academia forma já, em primeiro lugar, pessoas curiosas, críticas e que buscam o melhor para o país. Deste modo, podemos ver, a academia já está a formar jovens como nós, que estamos hoje na televisão de Cabo Verde, jovens que estão nas escolas, jovens que estão na sociedade a levar informações de pesquisas, de conhecimentos, as partilhas do bem, para que haja uma mudança na nossa sociedade. Pois, se queremos alguma mudança, temos que começar pelas crianças, pelos jovens e depois passando informação até chegar à classe já adulta. A academia também forma jovens investigadores que vão atrás de muitas informações, de estatísticas, para depois haver casos de a publicação de artigos científicos. Isso é muito importante para que o governo tenha onde se pegar e depois fazer um trabalho árduo no sentido da prevenção. Uhum. Mas nós vimos, em opinião recolhidos na rua, há esse clima de insegurança. Como diminuir ou como acabar com esse clima de insegurança? Esse clima de insegurança é bastante importante falarmos desse clima, porque mexe diretamente com a sensação da liberdade das pessoas. Não restringe no total, mas mexe com essa sensação, com a sensação de não podermos sair de casa a tal horas, de estarmos restringidos. Ou seja, isso cria também vários problemas, como, por exemplo, problemas até da saúde mental, como, por exemplo, a ansiedade. Uhum. Ou seja, para acabarmos com esse clima de insegurança, a população deve sentir que o Estado está a intervir, deve ver a presença do Estado. Falamos, por exemplo,
do policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo acaba ou pelo menos diminui com esse sentimento. Por quê? Porque as pessoas veem a presença do Estado na rua. As pessoas se sentem mais seguras, as pessoas precisam ver algo que é palpável. Ou seja, o papel da mídia também é bastante importante nesse aspecto, porque a mídia tem o papel de informar e de difundir as informações. Como é feita essa difusão é bastante pertinente, porque pode provocar sensação ou da insegurança ou da segurança. Então são muitos fatores que levam a diminuir esse sentimento. Como já falei, do policiamento, desde a mídia, de políticas públicas, ou seja, há um conjunto que se integra para que esse sentimento seja amenizado. Que mais medidas podem ser feitas para diminuir este clima, né, da insegurança que nós ouvimos retratados aqui para muitas pessoas? Nós até convidamos a Polícia Nacional para dar um depoimento gravado à Polícia Nacional aqui em São Vicente, mas declinaram o convite e disseram que iam estar mais atentos para ouvir, para acompanhar o que é que os estudantes de gestão de segurança tinham para dizer. O que mais pode ser feito para além de ter polícia? Nós, ultimamente, aqui, pelo menos aqui em São Vicente, nós temos observado à noite, depois de 7h30 da noite, em vários bairros, um forte policiamento. Polícia mesmo, não a paisana, mas assim, a pé, a circular e a observar. E muitas vezes nós observamos também carros da polícia, principalmente com muitos jovens, a deter para averiguação. Bom, deste modo digo que a criminalidade, a violência nunca se acaba. Em nenhum mundo nunca isso acaba. Todos os Estados investem na segurança. É o que Cabo Verde tem que fazer, investir fortemente na segurança. A segurança tem que ganhar a sua importância. Temos que dar ênfase à segurança em primeiro lugar. A situação de custody, é normal que sofremos custody na rua, por causa da desatenção, não estar atento, por causa de estamos a andar em algumas zonas ditas problemáticas. Sempre há pessoas que vão praticar este ato ilícito. O que não é normal é ser vítima de custody e com arma na mão. Isso já provoca um grande problema na saúde mental aqui falada. Isso já vai deixar as pessoas traumatizadas. As traumas podem levar para outros campos, a questão da ansiedade, da depressão. Mas isto é mais para um psicólogo falar, que consegue falar mais de um ponto de vista mais alargado. Eu, como gestor de segurança, quero que as medidas públicas de segurança sejam repensadas, sejam medidas ao longo prazo, não medidas para resolver uma situação pontual. Por exemplo, neste momento está a acontecer muitos assaltos, roubos, também custody. Temos um forte policiamento na rua à noite, principalmente, mas depois vai a minimizar isso e tudo vai voltar ao normal, ou seja, vamos voltar a um ciclo e será em ciclo, né? Isto não é bom. A questão da violência por ciclo é o que temos observado em Cabo Verde, pelo menos desde 2010. Há momentos que nós temos picos e há outros momentos que é muito mais tranquilo. Isto podemos ver na implementação do BAC. Há uns anos atrás, o BAC fez um bom trabalho na sociedade e depois houve uma reclamação forte dos cidadãos cabo-verdianos. Isso fez com que o BAC caísse. E depois, Cabo Verde ficou lá num nível de criminalidade média, não havia casos drásticos, não havia muita criminalidade como há hoje, e hoje aparece novamente estes casos e o povo que detonou o BAC naquele tempo está a pedir para a volta do BAC. Mas precisamos de medidas mesmo de prevenção ao longo tempo, não medidas curtas. O BAC é para repressão, precisamos de prevenção. Então, que medidas é que devem serem adotadas para a questão do combate à delinquência e criminalidade também? A primeira coisa é investir em técnicos formados para aquilo.
seja, pessoas que têm conhecimento para auxiliar nas decisões do governo para as medidas públicas da segurança. Depois, não devemos ver a criminalidade somente num aspecto policial, porque isso traz principalmente o ciclo da violência ou da criminalidade. Hoje temos criminalidade, pomos a polícia na rua, a baixa criminalidade, daqui a um tempo volta. Ou seja, temos de agir na prevenção, com medidas com políticas públicas direcionadas à economia, direcionadas aos fatores sociais, para prevenir que pessoas, que indivíduos voltem para o mundo da criminalidade. O policiamento nas ruas serve somente como repressão. E isso com o tempo vai se estagnar e vai voltar do início ao ciclo da insegurança. Ou seja, o ponto é investirmos em políticas públicas, sociais e económicas, diminuirmos o nível da pobreza, vermos para as questões urbanísticas que têm muito a ver com a criminalidade. Ou seja, um conjunto de ações que não se baseiam... Sociais, né? Exatamente. Equipamentos sociais, espaços para os jovens e adolescentes poderem ocupar o seu tempo, né? Ter praças, ter equipamentos sociais de uma forma geral, polidesportivos, mas polidesportivos com condição que os jovens podem funcionar à noite, por exemplo, jogar à noite, essas coisas, não é? Exatamente. Devemos ter políticas públicas da urbanização que facilitam, por exemplo, a movimentação de pessoas, lugares bem iluminados, com saídas, espaços para jovens. Ou seja, a urbanização é extremamente importante para pelo menos diminuir a questão da criminalidade. As câmaras de segurança não ajudaram? As câmaras de segurança funcionam, na minha perspectiva, na questão mais da investigação. Ou seja, há o sentimento que colocaram as câmaras de segurança e o policiamento diminuiu. São coisas totalmente diferentes. Em grandes cidades funcionou. Pequim, por exemplo, com muitas câmaras de segurança, o nível de criminalidade é baixíssimo. Mas temos por exemplo, aqui em Cabo Verde, as câmaras de segurança não funcionam como, por exemplo, alguns lugares, por exemplo, como nos Estados Unidos, que funcionam com dados biométricos. Reconhece a pessoa logo de cara, quem é essa pessoa, há uma eficácia muito maior das câmaras de segurança e os policiais. Ou seja, aqui em Cabo Verde, essas câmaras funcionam mais numa perspectiva da investigação. Acontece o crime, depois vai-se ver quem estava envolvido. E temos de agir numa perspectiva de prevenir. Também, Márcio Soares, só para as considerações finais, que outras medidas mais poderiam ser adotadas? Eu chamaria o governo, o Estado, para vir às universidades conhecer os alunos. Conhecer quais são as aptidões, as capacidades técnicas que os alunos têm para ajudar nos casos da criminalidade, da violência. Outro sim, chamaria as igrejas, os partidos políticos, as pessoas em geral a terem noção, a ver perto de nós, perto das polícias, para saber como agir. Conhecer estudos que nós produzimos, análises, dados que temos, que não são muitos, mas que podem ajudar. As igrejas, por exemplo, têm um papel fundamental na sociedade. Todas as igrejas têm que se juntar para vir perto da sociedade para fazer uma prevenção dos casos. Tá bem, eu agradeço a presença dos dois jovens estudantes, aqui a olhar também para a questão da segurança numa perspectiva diferente e que a sociedade, as famílias devem terem atenção. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E hoje aqui no programa falamos sobre segurança, viu? Foi numa perspectiva alargada, do bairro, em casa também. Voltaremos a estar juntos agora na próxima terça-feira. Vamos observar para a campanha mundial que existe sobre
Maio Furta-Cor, que tem a ver com a sensibilização da população para a questão da saúde mental materna. Este programa da família sempre a observar para assuntos da família.